Bom, essa aula está sendo gravada, tá? Vamos começar então a aula hoje. A gente vai é, pegar, começar hoje um novo bimestre, né? Unidade 3, aula 3.1. Eu gostaria de saber, antes disso, a prova. Vocês têm alguma dúvida? Como é que foi a prova? Tava fácil, não tava? Conta para mim, por favor, qual foi a percepção que o Fabrício e que o Leonardo teve em relação à prova. Foi tranquilo? Vocês estão contentes com a nota? Me conte, por favor. Foi bem tranquilo a prova para mim, professor. É, Era mesmo só estudar os slides, era bem padrão mesmo a prova foi. Aí teve as matérias para estudar também, como matriz guia, né? Qual mais que caiu? Que eu lembro mais da matriz guia, né? Que eu tinha estudado um pouco antes, depois na verdade eu dei uma olhada, mas eu não lembrava, né, durante a aula. Aí só depois de vendo os slides que eu lembrei da matriz guia, né? Que é uma ferramenta, né, de ver qual que é a melhor forma da empresa investir, né, futuramente, né, no mercado, né. Pelo que eu lembro assim, né, que é da matriz G. Você consegue ver, né, qual os passos para a empresa, se aquela onde você vai investir tem futuro, né. Aí eu não lembro mais dos assuntos que caiu, que estudei. Mas, não, mas é isso Eu mesmo. tava... Você não tem nenhuma dúvida pontual, não, né? Que bom que deu Não, certo. não, nenhuma. Perfeito. É que na verdade a gente vai criando, né, Leonardo? A gente vai criando ferramentas, modelos para a gente trabalhar. Então cada um tem um jeitão aí de estudar, né, de fixar conteúdo, fixar conhecimento. Se da sua forma, tendo uma matriz guia, tá funcionando, cara, continua assim, né? É como se fosse um mapa mental, né? Uma matriz guia orientando os passos que você tem que estudar, né? Fico feliz com isso, viu? E Fabrício, você alguma dúvida, Fabrício, em relação à prova? Algum comentário ou tá tranquilo? Conta pra gente. Fabrício, está nos ouvindo? Bom, eu acho que não, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, vamos começar a aula. Você viu a Karen, ou Léo? A Karen, a Bruna, por onde andam essas meninas? Ah, a Bruna, eu acho que vai entrar, Tá, porque ela mandou ter o negócio do que vai começar a aula 8h30, e isso você ela enviou o link mandou. pra ela, né? Mandei, mandei o link para ela e eu falei que o link tá na aula 1.1 para ela poder, se for o caso, pegar lá, né? Então, beleza. Hum. Então, ela tá orientada também, né? Então, gente, a gente vai começar agora um outro bimestre, né? Um outro fluxo, 3.1. E a gente começa agora, já foi tudo conceituado, né? Então a gente vai entender agora sobre conflito. A gente estava conversando um pouco mais de negociação, né? Nas últimas aulas, na unidade 1, unidade 2, a gente falou bastante sobre negociação, ganha-ganha, a influência. Agora, a partir da unidade 3, a gente vai trabalhar um pouco mais com conflito, né? Conflito interpessoal, conflito intrapessoal, né? Qual que é a dinâmica desses conflitos e como que esse conflito pode interferir ou não na negociação, tá? A gente começa então entendendo e conceituando o que vem a ser conflito. Aqui diz assim, ó, o conflito surge quando existe a necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. Os conflitos são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, sistema social, político e organizacional. Então, gente, na verdade, toda vez que a gente se depara com uma situação que nós temos que decidir, né, e isso gera, né, algum pensamento na nossa mente, até pode gerar algum tipo de desconforto, isso é um conflito.
E se pensarmos bem, nós passamos por vários conflitos ao longo da vida, né? Quando você tem que decidir entre uma situação A e uma situação B, quando você vai decidir que faculdade que você vai fazer, que profissão que você quer seguir, se você sai do seu emprego para buscar um outro emprego, ou você continua, se você casa ou se você compra uma bicicleta, né? Esse é o termo popular. Então nós vivemos constantemente conflito. Então, é uma ideia errônea pensar que conflito é só aquela situação de briga, tiro, porrada e bomba. Não, não é isso, tá? E também existe esses conflitos um pouco mais agressivos, né? Entre famílias, entre pessoas, entre países. A gente vê bastante conflito na política, né? Entre Estados Unidos e Coreia, por exemplo, né? Mal-estar de um país com o outro porque falou e outro manda recado, né? Até chegar muitas vezes em um conflito físico, né? Numa agressão, né? Acontece também, né? Situação de guerras, né? Mas enfim, então tudo é conflito, mas assim a gente começa a entender quando há situações, né, incompatíveis, A e B, né? Eu não sei se eu fico nesse emprego ou eu mudo de emprego, mudo de área, né? O aluno que está lá no ensino médio, quando ele começa, por exemplo, a querer buscar, por exemplo, o que ele vai fazer da vida, que faculdade que ele vai fazer, tem que fazer Enem, surge esse conflito no jovem, no adolescente ali, nessa transição entre a vida jovem, né, adolescente, e a fase da vida adulta, surge esse conflito. Então, gente, constantemente, em algum momento da vida, a gente já passou por algum conflito, né, ou mais de um, tenho certeza, e seguramente a gente vai passar também por outros conflitos futuramente, né, isso é fato, é uma situação geral, né, quer seja na família, quer seja com a sociedade, com amigos, com pessoas do nosso convívio social, né? Quer em questões políticas, em questões organizacionais, tudo tem conflito. Então, a maneira como a gente vai gerenciar esses conflitos, a forma com que a gente vai analisar os fatos, para que a gente saia, né, ou decida de uma forma não tão agressiva e que traga para a gente resultados, isso que é bacana, tá? Isso que é o grande diferencial. Tá? Os conflitos nas organizações, que é o que a gente vai estudar bastante, né? Eles podem ser gerados por algumas situações. Então, por exemplo, quando a gente está numa situação de estresse, né? Por pressão, por exemplo, estresse mesmo, assim, que eu tenho que entregar resultado, ou por medo de algumas mudanças, porque é natural que a gente tenha medo. É, muitos teóricos comportamentais, behavioristas, eles tratam desse assunto de a gente sempre tem que estar aberto para mudanças, né? Que mudança é algo que sempre vai acontecer. Porém, no fundo, é do ser humano ter um pouco de medo de mudança, né? Mudar requer você sair de um modelo confortável, de uma situação confortável, segura que você está, e aí você passa para uma situação nova, inesperada, e você sai desse conforto. Esse conforto a gente chama de zona de conforto. É aquele seu mundinho, né? É aquele seu mundinho, a sua rotina. Tenho certeza que se vocês fazem estágio, então aí quando o estágio vai terminando, a faculdade vai terminando, gera alguns conflitos, né? E aí, eu vou ser efetivado ou não? Será que nesse estágio que eu faço eu tenho chance de ser efetivado ou não? Se o estágio não é efetivo, por ser público, por exemplo, aí surge o conflito, né? E agora, para onde que eu mando o currículo? Que área que eu quero trabalhar? Até mesmo na faculdade, gente, por mais que você escolheu, eu quero fazer administração, mas dentro da área da administração, ela é muito ampla, tem muita coisa que você pode trabalhar. Eu quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com recursos humanos, eu quero trabalhar com a parte financeira, com a parte contábil, com a parte, né, jurídica, eu quero trabalhar com parte mais ligado à parte de contato humano, enfim, né, tem muitas áreas que a gente pode escolher dentro da grande área chamada administração. E isso também é um conflito.
É uma forma de conflito que vai surgindo dentro da gente que a gente vai passar. E outra, gente, sempre nós vamos passar por conflito, tá? Não é só na fase infantil, adolescente, jovem, não. Depois de adulto, depois de velho, né, várias situações vão acontecer ao longo da nossa vida, né, profissional e particular, pessoal, que vai nos fazer tomar algumas decisões. E algumas decisões a gente toma no escuro, né? A gente toma por impulso. Por isso que quanto mais assim informação, pensar um pouco, refletir, analisar, isso pode ser bacana, né? Nada melhor do que uma boa noite de sono, dizem os mais velhos, né? Porque esse é um ditado popular que diz assim: nessa noite de sono, por quê? Porque eu vou dar um tempo, eu vou refletir, eu vou digerir, vou baixar o estresse e a tensão desse momento, né, para poder ser mais racional possível. Quanto mais racional e menos emocional nós somos em um momento de decisão, em um momento de conflito, né, é importante. Então, tá estressado, vai dormir, né? Se você conseguir dormir, né? Vai tomar uma água, pensa, raciocina, tenta ruminar esse assunto um pouco, pelo menos, porque no calor das emoções, né, algumas decisões que a gente pode tomar podem não ser produtivas, podem não ser bacanas, tá? Então, o medo de mudanças, ele gera conflito, o tempo todo. Hoje, por exemplo, né, nessa situação de pandemia, saúde pública, economia, né, essa crise financeira, crise na política também, entre lá o parlamento, entre outras situações, a gente percebe que nós estamos vivendo em um momento tenso, né, de mudanças e principalmente de incertezas, né, pessoas perdendo emprego, como é que vai ficar a economia até nos próximos meses, eu tô empregado, vou perder meu emprego, não vou. Então tá todo mundo vivendo esse tipo de tensão, de preocupação, e cada um encara de uma forma, né? Então a forma com que isso vai reagir na gente, né? Isso é muito importante. Como é que a gente vai digerir isso, né? Tem gente que fica estressado, tem gente que fica sem dormir, tem gente que perde o apetite, né? Gera. E vocês percebam que às vezes, né, o estresse, a angústia, a incerteza da pessoa é tanto que isso pode até se somatizar. Como que se somatiza? Tem gente que tem gastrite nervosa, tem gente que fica com caspa, tem gente que fica com queda de cabelo, né? Aparece ferida, né? Ela fica tonta, ela perde o sono. Então até algumas coisas assim físicas podem acontecer, gente, em relação a esse estresse, em relação a esse medo, a essa angústia por questões de conflito. Uma outra coisa que é muito comum dentro das organizações são as falhas na comunicação, porque assim, uma organização que não é muito clara, que tem assim diversas formas de comunicação, mas ela não é transparente, isso pode gerar também conflito nas pessoas. Por exemplo, nesse momento, de novo, pegando esse momento, né, de incerteza, né, quando a organização ela não comunica, ela não tem algum meio, algum canal de comunicação com seus funcionários, tudo fica muito quieto, né, surge a rádio peão, aquela fofoca interna, né, por isso que de vez em quando se posicionar, né, uma comunicação mais formalizada, vindo de cima para baixo, né, de pessoas de peso, em um canal oficial da empresa, um e-mail corporativo, um aviso, né, que seja, né, uma reunião, é importante, né, de tempo em tempo fazer reunião, emitir alguns comunicados para também saber como que as pessoas estão, ou até para trazer informações para elas de uma fonte segura, não pela rádio peão, né, que sempre existe, né, aquele conversa de bastidor, diz que me diz. A ideia não é essa, né? Essas falhas na comunicação pode ser uma ausência de comunicação, ou então até pode ser uma comunicação bilateral, né, entre que um fala uma coisa e o outro fala uma outra coisa. Às vezes há também assim choque entre as áreas, né, entre os setores, entre os gestores, né. É muito comum ver na política hoje que uma figura pública fala uma coisa, aí a outra figura desconversa e fala uma outra coisa, e aí a gente fica sem saber quem vai seguir, né, o que é verdade, o que realmente vai acontecer.
nas entrelinhas o que é para ser feito, né? É para ser feito isso ou aquilo. Então, por isso que uma comunicação mais clara, mais transparente, ela é totalmente necessária. E diferenças de personalidades. Cada um tem uma personalidade, né? Tem uma forma de ver o mundo, um modelo mental, uma reação mediante as coisas, né? Tem gente que é mais calmo, que é mais tranquilo, tipo Fabrício, né? Fabrício é um cara zen, que nessa hora ele ia ter até pegado no sono já. O Fabrício é um cara mais tranquilo, um cara zen, você vê que ele leva as coisas mais assim, tranquila. O Leonardo é um pouco mais agitado, um pouco mais. Não tô falando que você é nível hard, tá, Leonardo? Mas você é um cara um pouco mais agitado. Isso é seu comportamento, né? Mas isso é seu, cara. É a sua identidade, né? É a forma como você se expressa, a forma como você fala, a forma como você reage. Isso é nato de cada um. Isso é personalidade. Leonardo, você já percebeu? Você já conheceu gêmeos? Irmãos gêmeos? Já, já Você já conheci. percebeu que são gêmeos e nasceram da mesma barriga, no mesmo momento, foram gerados juntos na barriga da mãe? Eles até podem ser idênticos, parecidos mesmo, mas a personalidade de cada um é diferente. Você já percebeu isso? É, totalmente. Alguns tentam ser similar ao outro, né? Tentam copiar alguma coisa, mas não sempre quer ser diferente, né? Alguns É, tentam copiar o outro, né? É quando pequeno, eu acho que é meio igual, sabe? Não tem essa diferença, né? Eu acho que na fase adulta, quando vai ficando mais velho, quer ter a própria identidade, né? Ah, não quero ter o cabelo é, mesmo do irmão, alguma coisa. Eu acho que é mais na fase que vai percepção entre os 9 10 anos, você vai percebendo. entendi. Isso mesmo. E aí o Léo, aí você começa a perceber assim, o irmão é mais tímido, mais calado, mais introvertido, o outro é mais explosivo, né? Um é mais bonzinho, o outro é mais bravinho, né? Então você começa a perceber isso é Uhum. personalidade, né? É isso mesmo? Sim, verdade. Então, Professor, posso fazer oi, uma observação? Você tem como melhorar só um pouquinho o áudio? tá ruim? Tá um pouco caixinho de abelha. Tá, pera aí um pouquinho, tá? Bom você falar. Tá. Pode falar Aham. sim, com certeza. Pera um pouquinho. Uhum. Melhorou? Será que melhorou, gente? Estão me ouvindo? Agora tá melhor, professor. Tô Agora ouvindo. melhorou. Acordou, Fabrício? Bom dia, Fabrício. Bom dia.
Tá, se ficar ruim, Leonardo, Fabrício, pode me interromper, tá? Professor, tá ruim, não tô ouvindo nada, me interrompa, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então, sempre que existir uma diferença de prioridades ou objetivos, existirá um conflito. Então essa frase ela define a nossa aula de hoje. Eu vou ler de novo. Sempre que existir uma diferença de prioridades ou de objetivos, existirá nisso aí um conflito, né? Por exemplo, quando vamos pegar no relacionamento, quando um casal, né, eles têm visões diferentes, eles têm prioridades diferentes, isso gera conflito. Não encare que conflito é briga, tá? Mas conflito pode ser o quê? Uma situação de decisão entre o casal. Por exemplo, a mulher quer ter filho, ela quer ser mãe agora e o marido não quer. Gera um conflito nessa situação, né? Quem já viu novela um dia, vê que novela ela é cheia de conflitos, né? Por isso que dá ibope. Mas é isso aí mesmo, né? E a gente encara com essas situações na vida o tempo todo, né? Conflitos com pessoas. Eu não concordar com o que você pensa, Leonardo ou Fabrício, não quer dizer que eu estou sendo desrespeitoso com vocês, né? Desde que haja cordialidade, eu respeito o seu ponto de vista e você respeita o meu ponto de vista. Mas mesmo assim, entre essas opiniões que são divergentes, essa visão de mundo divergente, há conflito, né? E na amizade, por exemplo, quando você se relaciona, né, com seus colegas, você tem amigos, né, no trabalho, na faculdade, na família, no condomínio, enfim, amigos, né, que você foi construindo ao longo da vida. Muitas vezes você sempre, geralmente, né? A maioria dos seus amigos tem mais ou menos o mesmo perfil, a mesma visão de mundo que você tem. A gente sempre busca se relacionar com pessoas, né, que tem mais ou menos ali o mesmo perfil, a mesma visão de mundo que a gente tem, né? Não quer dizer que todos são assim, né? Mas assim, você vai discutir política, né? E há um desconforto ali entre as partes, né? Ou então sobre uma situação, visão de mundo realmente. Então são coisas diferentes, né? Não existe o certo, não existe o errado, né? Aquilo que é melhor aplicável a você pode não ser tão aplicável a outra pessoa, né? E assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me interrompam, tá? A aula é para vocês, então prioridades são vocês. Então não entendeu, quer comentar, por favor, fiquem à vontade. Liberdade total para vocês, tá? Visão tradicional. Todo conflito. Professor, Oi. eu peço desculpa por cagar aqui que é o da prova. Eu falei Matriz Guia. Matriz Guia que é na aula de diagnóstico da professora Priscila. Eu cometi uma gafe. O que caiu, que foi importante, foi a questão que foi explicado da entrada e saída, né? Da questão que foi trabalhado com o senhor durante a sala que a gente explicou, os insumos, toda a questão do conflito e o filme foi importante, sabe? Que deu uma base legal também durante a prova. Beleza. Quando você falou matriz guia, eu pensei assim, eu não ensinei isso. Eu não ensinei isso, mas eu acho que o Leonardo está aplicando isso no estudo. Tanto é que eu achei que você estava falando sobre modelo mental. Lembra que eu falei mapa mental? Eu achei que essa Uhum. matriz guia você estava relacionando ao mapa mental que você fez para estudar. Por isso que eu falei, mapa mental, né? Porque eu não estava entendendo Não, por que você colocou matriz guia. não, ajuda um pouquinho, né? Mas, enfim. Imagina. Foi um conflito. Foi É, uma situação foi de um conflito. conflito. É, foi um acaso, né? Geral, na verdade, foi um acaso no final. Leonardo, pegando aí essa ponte, responda para mim uma coisa. Para você, na sua visão, todo conflito é ruim? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, na verdade, pode ser uma solução. Por Será que o exemplo, que Fabrício pode falar? Pode falar. geralmente que o conflito no final pode gerar resposta. A solução de alguma coisa, de algum processo, né, que interrompeu,
e com isso pode gerar, geralmente, gerar ideia, né, do que como é que eu posso fazer, posso melhorar aqui, posso fazer isso, eu posso separar um processo que estava geralmente muito sobrecarregado e posso dissolver, né? Eu consigo isso. Mas Beleza. geralmente é, na organização é importante, que na verdade é questão da solução. Eu posso é, fazer, como é que, por exemplo, é, na verdade, acho que é compartilhar decisões mesmo. Mas pode repassar para o Fabrício. Imagina, perfeito. Seu ponto de vista, né? Ótimo. Fabrício, comenta aqui com a gente, por favor. Na sua visão, Fabrício Bussato, conflito é ruim? Ou todo conflito é algo ruim? Responde pra gente, por favor, Fabrício. Então, eu acho que todo conflito causa um desconforto, né? A maioria dos conflitos assim que tem por exemplo, como você falou, por causa de estresse, por causa de às vezes uma opinião que a pessoa tem ali há anos, que é uma opinião que a pessoa defende a todo custo. Aí nesse caso o conflito pode gerar um desconforto e até pode prejudicar a relação das pessoas, mas eu acho que o conflito em si, quando ele é controlado e as pessoas estão dispostas a mudar de opinião, eu acho que o conflito pode ser uma coisa boa, né? Mas eu acho que depende das pessoas que estarem dentro desse conflito estarem dispostas a mudar, né? Exatamente. Então vocês dois têm a mesma visão aí, praticamente. Não há É que nem o. conflito entre. É que na verdade eu tava meio que eu tava aplicando a questão do brainstorm, né, professor? Sei. Questão de show de ideias. Mas a questão do brainstorm também é que você deve respeitar, né? A questão é quando você respeita a questão do Sim, brainstorm, sim, a posição do outro, por exemplo. exatamente. Mas muitas vezes com alguns conflitos que pode levar à ruína da empresa, infelizmente, da organização. Eu Ainda acho que mais quando sempre se tem algum fala em tipo de sociedade. conflito. Uhum. Oi? A pessoa, a questão que a pessoa defende vai ser tão importante para ela que a pessoa não vai mudar de ideia, né? Mas eu acho que o importante sempre estar disposto a mudar. Ainda mais. Gente, perfeito, é isso mesmo. Ainda mais quando é sociedade, né? Quando é sociedade e os sócios ali, né? A diretoria, as cabeças da empresa, eles não chegam em um acordo entre eles, é muito ruim isso, é muito perigoso, né? Quando briga familiar envolve ali, isso afeta toda a empresa, né? Quando há o que conflito de ideias e de interesses, muitas vezes, né? Fulano A quer vender a empresa, fulano B não quer vender, então fica aquela briga, aquele cabo de força, cada um puxando sardinha pro seu lado, pros seus interesses pessoais. Então isso pode ser ruim. Isso pode realmente abalar uma empresa, uma estrutura, né? E respeitar o que cada um pensa é importantíssimo, mas assim, esse respeitar, o que é respeitar, né? Não concordar, concordar, né? Como é que é feito isso? Então, a palavra conflito, ela tem uma visão tradicional, que todo conflito é ruim, que é sinônimo de violência, destruição e irracionalidade, e o conflito é, por definição, prejudicial para a organização e sempre deve ser evitado. Então, a pessoa que não conhece muito o conceito, né, e a necessidade, essa visão de conflito, ela pode se deparar com essa situação, que conflito é, por definição, prejudicial para a organização. Então, sempre devemos evitar o conflito, numa visão bem tradicional, né? Porém,
quando a gente vai olhar nas relações humanas, no relacionamento humano, nessa visão de conflito, o conflito é algo mais natural nos grupos e nas organizações. Quer dizer, você lida com pessoas, vai ter algum tipo de conflito, vai esbarrar aí em algum conflito aí, né? É inevitável. Né? Conflito é inevitável, né? A forma como ele acontece que deve ser gerenciada, né? Que deve ser gerenciada, né? Um conflito O brainstorm é uma civilizado. forma de. Desculpa, professor, perdão Mas, interromper. imagina, pode perguntar. O brainstorm é uma forma de que eu falei de suavizar, né? Sim, Suavizar isso, né? porque o brainstorm, o que é? É uma chuva de ideias, né? Tempestade de ideias. Então eu tenho que respeitar. Porque quando você permite uma tempestade de ideias, vai vir ideias que estão de acordo, né? Que estão de acordo com aquilo que você pensa, que aquilo com seus valores, com seus princípios, com a sua visão da empresa, por exemplo, e visão de mundo, né? O seu modelo mental, e vai vir também coisas que não. Porque é uma chuva de ideias. Então, muitas vezes, nessa chuva de ideias, nessa tempestade de ideias, vão vir ideias que não. Vai vir muita ideia, né? E elas não serão organizadas. Elas não vão ser. Não há um filtro. No brainstorm, Leonardo, não há um filtro. Né? O que você acha, você fala. Então, assim, é uma técnica de gestão, né? O filtro ele pode vir depois, na análise das ideias colocadas, mas no momento de colocar a ideia, é o que você realmente acha. Por mais absurda que pareça ser, é uma ideia. Não quer dizer que a ideia vai ser aplicada, que vai ser aceita, ou ela é mais coerente, mas é uma ideia. Entendeu? Então você fazer brainstorm, você tem que ter assim, realmente a mente muito aberta, porque virão ideias não organizadas, né? Não sequenciais e em volume gigante. Que algumas vão ao encontro daquilo que você acredita e outras não. Então é aceitar, né? Porque depois que as ideias estão postas, aí haverá um filtro, uma análise, né? Aí sim, né? Descarta aquelas mais que não são tão assim tradicionais ou aquelas que não são tão aceitáveis para aquela situação, para aquele momento, para aquela empresa, entendeu? Sim, entendi. Eu peço desculpa quem tá ouvindo pensou, tipo assim, que no momento que eu falei que o conflito é algo bom, né? Brigaiada, porrada, não, desculpa, destruição, não é isso. Não, Porque eu não tinha é. que botar no conceito dessa visão que a gente tá falando agora, de uma forma de aplicar o conflito na empresa na questão de propor ideias, né? Suavizar, porque não, a gente falou que é inevitável, vai ser natural, né? Que às vezes pode ser a solução mesmo, Exatamente. complicado. E Uhum. muitas vezes, né, em vários momentos, né, como conflito não pode ser eliminado, né, existem ocasiões em que ele pode ser benéfico para o grupo. Por quê? Porque Sim. você tira as pessoas da zona de conforto dela, né, da inércia, Uhum. né, e Uhum. faz elas pensarem, agita, né, a água agitada, a água parada fede, a água parada apodrece, a água em movimento não. Então as ideias borbulhando ali, as pessoas discutindo, e discussão não é algo ruim, discutir é debater, né, com educação, com isso que nós estamos fazendo agora, né, eu estou falando, você conversa comigo, ou o Fabrício fala, cada um respeita um lado do outro, é isso aí, né? É porque assim, existe uma visão distorcida que discussão é briga, né? É tiro, porrada e bomba, que conflito é isso. E não é, não é. É algo mais civilizado, né? E vai sempre existir, né, gente? A partir de um momento que você tem uma organização, que tem pessoas que trabalham ali e pessoas que ocupam cargos que vão tomar. Porque assim, Leonardo, vamos pensar. Eu ocupo um cargo lá embaixo e você também. Então, o nosso cargo não é um cargo de decisão, não é um cargo, é um cargo mais operacional. Então, por mais que eu tenha as minhas ideias, você as suas, nós não temos poder para isso, então vai ficar só na nossa discussão. Mas se eu ocupo um cargo de direção e você também, e eu e você temos conflito de ideias e nós temos que chegar em um senso comum para que a nossa ideia, né, organizada, né, ou a minha ou a sua, alguém tem que ceder.
certo? Alguém tem que ceder. Para que isso a gente coloque em prática e isso vire uma realidade em toda a empresa, aí é algo mais assim impactante. Então você tem lá diretores, vice-presidência, presidência, acionistas de empresa, né? Toda aquela governança corporativa lá em cima, né? Governando e pensando nos rumos da empresa. Será que lá em cima não existe conflito? É óbvio que existe. Né? Porque eles querem dinheiro, muitas vezes eles querem retorno financeiro, prestígio, visibilidade, mas para chegar em algumas decisões que vão decidir os rumos da empresa para os próximos anos, né, não é tão fácil assim. Né? Não é uma coisa tão harmônica assim. Conflitos existem com certeza, ainda mais quando poder, dinheiro, né, retorno financeiro, né, isso gera algumas coisas, porque o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando envolve o bolso, né, envolve algumas situações aí de desconforto aí que pode e certamente vão gerar conflitos, né? Uma visão interacionista acredita que um grupo demasiadamente harmonioso, pacífico, cooperativo está na iminência de tornar-se apático e sem condições de responder às necessidades de mudança e inovação. Por isso, encoraja os líderes a manter um nível mínimo constante de conflito. Quer dizer, você também questionar, né? Não é bater de frente, mas propor suas ideias, né? E pro diálogo é importante, porque tem pessoas que elas são apáticas. Tem grupos de pessoas que são aquelas pessoas que elas não têm uma opinião formada, sabe, pessoas que ficam em cima do muro, né? Tá ruim, mas tá bom. Ela não quer causar nenhum desconforto, então ela fica ali em cima do muro. E aí o que o grupo decidir, ela vai. Se for pro lado A, ela vai também junto, ela concorda, né? Se for pro lado B, ela também concorda. Pode ser que dentro dela, na mente dela, ela não concorde, mas ela não quer entrar em atrito, ela não quer discordar. Então ela é muito apática, né? É muito harmoniosa, muito pacífica, e aí acaba aí isso dependendo da posição que você ocupa num termo de liderança na empresa, isso não é ruim, não é bom. Não é bom colocar a sua opinião, né, e defender a sua opinião com argumentação, né? Muitas vezes você colocando a sua opinião e defendendo não quer dizer que ela vai ser aceita, mas existe um posicionamento da sua parte, né, aquilo que você acha. Então, dependendo do cargo que a gente ocupe na empresa, o nosso discurso, o nosso posicionamento é algo crucial. Tá? É algo crucial e deve existir o mínimo de situação assim de você se posicionar pelo menos favorável ou não, né, ou contra a certas situações, porque isso gera um mínimo de conflito. Mas é bom, gente, porque o conflito ele movimenta, né, ele faz com que as pessoas reflitam, né, levantem situações paradas, e é isso. É o dia a dia da empresa, né? É aquela manter viva toda a organização no dinamismo dela, nas discussões. Né? Gente, eu já participei, quando eu era bancário, de algumas decisões, de algumas reuniões que saía briga assim, entre chefia, entre os dois eram chefes, né, da equipe, eles brigando entre si, assim, um na frente do outro, assim, e a gente lá assistindo tudo aquilo em reunião, entendeu? Mas assim, saiu dali, sai sorrindo, entendeu? Fala umas coisas na cara mas sem falar do lado pessoal, não é xingar, é se posicionar. Não concordo com você, a sua visão é medíocre, é pífia, e aí começa a falar, mas é tudo relacionado ao mundo profissional. Acabou aquela reunião, eles levantaram sorrindo e foram tomar café. Eu fiquei assim, olhando aquilo, eu era estagiário do banco. E eu olhei aquilo, falei, nossa, mas é um aprendizado, né? Porque assim, é saber separar realmente, né, a vida pessoal da vida profissional. Discutir não é brigar, né? A gente meio que aprende, né, que discutir Não, o ca... né? é Pode que nem falar, um né? é que nem a gente fala um casal de marido e mulher. Quando não há briga, você desconfia que tem algo errado. Porque quando há briga e discussão,
é que o relacionamento depois começa a ficar forte. Quando um casamento assim, não existe casamento perfeito, né, professor? Entre a pessoa e o marido e mulher. Sim, isso Porque, mesmo. tipo assim, você pensa, ai, que casa é perfeita, não tem briga nenhuma. Alguma coisa tem ali por trás tá errado. Porque alguma Verdade. coisa, um fica omitindo informação pro outro. Não existe uma transparência no relacionamento. Verdade. Verdade, Aí, verdade. E consequentemente. discutir, Não, pode continuar, professor. imagina, e discutir não é brigar, né, Leonardo? Não é briga de agressão verbal. Não, é discutir. Não. É ponto de vista, opinião, né? Uhum. Sem ofender, né? Aí quando parte para ofensa, aí já é briga mesmo, né? Mas discutir é colocar pontos de vista, diálogos, né? É que muitas vezes, né, em um relacionamento isso deixa de ser uma discussão e passa a ser uma briga, né? Aí já começa ofensas, a sessão joga na cara, aí já não é legal. Mas discutir posicionamento, posicionar, isso é necessário, né, entre amigos, relacionamento, né, na empresa, né, desde que haja respeito, não tem porquê. Não quer dizer que o meu ponto de vista tem que ser aceito. Muitas vezes as pessoas sabem da minha visão, daquilo que eu acho, né, e eu coloco isso em evidência, mas não quer dizer que isso vai realmente ser aceito, mas ele já sabe do meu ponto de vista, né? Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu fui coordenador por quase 10 anos, né? E muitas vezes, diversas vezes, em reuniões, eu coloquei a minha posição lá, que eu não concordava com várias coisas, né, que acontecia, né? Eu tô falando no ensino, né? Você sabe disso. É que eu não posso falar muita coisa que a aula ela é gravada, né? Mas muitas vezes eu coloquei minha opinião ali, não concordo, eu acho que isso não é, né? Mas eu só falei, né? Falei, me posicionei, algumas pessoas concordaram comigo, pegaram a brecha daquilo que eu falei e também já costurou em cima, outros já colocaram um outro ponto de vista, mas assim, no final, a minha decisão, quer dizer, aquilo que eu discuti, né, que eu coloquei na mesa, não foi aceito, porque realmente vem de cima e muitas vezes a sua posição ela não permite você mudar as coisas. Mas todos sabiam da minha posição, assim como outros também eram favoráveis à minha decisão, à minha visão, perdão, e outros eram contrários. Desde que haja respeito, gente, né? É tranquilo, é tranquilo. Eu acho que é o grande segredo aí, né? Manter o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional e ter respeito, né? Porque os conflitos, eles podem ser funcionais, né? Ou produtivos. Porque são conflitos que provocam mudanças, criando um valor líquido positivo para a organização, para o gestor e para as pessoas que trabalham na organização. Quer dizer, surgem algumas situações que devem ser discutidas, né? Por meio de conflito, e dentro desse conflito tem que sair alguma decisão. E essa decisão pode ser benéfica para os funcionários, para os colaboradores, para a própria empresa. Algumas decisões. Vou dar um exemplo bem assim, ridículo, tá? Mas eu vivenciei isso. Lá atrás, né, eu tinha uns 18 anos, 19 anos, sei lá. Eu trabalhava em uma loja e essa loja, ela dava vale transporte para todos os funcionários. Era uma época, gente, que o vale transporte era um ticketzinho, era papel, né? Tinha até pessoas que vendiam na rua passe escolar, vale transporte. A empresa, ela dava vale transporte para todos os funcionários. Só que aí ela dava 4 vale transporte por dia. Então, se você fosse ganhar, sei lá, 60 vale transportes, ela dava 120. Por quê? Porque ela dava 4, porque para você ir para a loja, ir para casa, almoçar, voltar para a loja, trabalhar depois do almoço e voltar depois à tarde. Então ela tinha um gasto, e era vale transporte, que é o dobro do preço. E as pessoas pegavam, e não era em dinheiro, tá? Era em ticket, era em vale transporte mesmo. As pessoas pegavam esse vale transporte e vendia, né? Vendia para comprar marmita, para querer comer na loja. Só que a loja, ela dava já o vale transporte por uma questão de eu não tenho a obrigatoriedade de ter um refeitório. Concorda comigo? Se ela está dando o vale transporte, né, para você ir na sua casa almoçar e voltar, isso quer dizer que tá mudando tudo aí? O que aconteceu, será?
Isso quer dizer que ela não precisa se preocupar com um vale transporte. Ela não precisa se preocupar com. Perdão, nossa, eu perdi o foco, perdão. Estão me ouvindo, gente? Perdão. Tô ouvindo. É que o Tá, slide saiu sem querer aqui. É. então, sumiu. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu procurar e carregar de novo. Então, muitas vezes substituir. Muitas vezes voltando, não. Então, ela dava 4 vale de transporte, tá? Ela dava 4 vale de transporte para as pessoas irem em casa. E todo mundo pegava, né, de bom tom o vale de transporte. Só que aí eles vendiam o vale de transporte, compravam marmita, lanche, e aí queriam que a loja construísse um refeitório com tipo uma cozinha, né, com mesa, com geladeira para guardar marmita, com micro-ondas, um ambiente para que eles possam almoçar. Eu quero que vocês vejam, a visão da loja é uma, a visão do funcionário é outra, certo? A loja dava o vale transporte, 4 por dia. Então, ela não tem a obrigatoriedade de fornecer um refeitório. Ela dava o vale transporte e dava a cesta básica para você ir na sua casa comer. Aí todo mundo começou a pedir um refeitório. Isso chegou até a gerência construiu o refeitório, né? Colocou lá mesa, cadeira, criou lá uma salinha lá, né? Que virou cozinha, né? Pôs pia, tudo, e ela arrancou o vale transporte das pessoas. Não todo. De 4 que ela dava, ela passou a dar 2. Por quê? Porque se ela tá dando agora uma estrutura, ela já dá a cesta básica, certo? Então, se ela tá dando uma estrutura, né? Uma cozinha, para que o funcionário almoce ali, então ele pode levar comida de casa. E ela arrancou esses vale transporte. Aí todo mundo ficou puto, mas não pensaram. Antes de pedir, ficar, né, pedindo, né, uma cozinha, tinha que pensar nisso. Opa, mas o custo que a empresa tem já mantendo 4 vale transporte é muito grande. Vocês entenderam que às vezes nesse conflito foi bom para a empresa, porque ela investiu, né, numa cozinha e depois ela teve um ganho com vale transporte, porque todos os funcionários todo mês ganhando o dobro de vale transporte. É uma situação boba, mas eu lembro que isso deu pano para manga, porque deixa eu voltar aqui, porque todo mundo queria, né? Todo mundo queria o vale transporte e também queria uma cozinha, entenderam? Então quando a gente discute, né, e leva a algumas situações que estão acontecendo, né, pode ser benéfico. Nesse caso foi benéfico para a organização, né? E a maioria dos funcionários ficaram totalmente insatisfeitos depois, porque queriam de volta o vale transporte. Entenderam, gente? E os conflitos disfuncionais ou contraprodutivos, que são aqueles que destroem o valor, impedem a colaboração e geram prejuízos significativos, né? Já é aquele conflito que não é produtivo, que não é funcional, que é um conflito mais ligado a quê? Ao estresse, né? A briga, né? Deixa de ser uma discussão sadia, isso pode acarretar prejuízos, né? Porque ofende pessoas, parcerias podem ser desfeitas, sociedades podem deixar de existir, né? Eu digo assim, quando há 2 sócios, 3 sócios em uma empresa, por questão de conflitos entre eles, né? Quando fala em conflito não produtivo, esse que é disfuncional, esse que não é legal, esse que não é sadio, nós temos ainda uma categoria desses conflitos, que são os formais, os informais e aqueles que não precisam ser gerenciados. Então, os formais, cuja uma resolução normalmente envolve apoio de um profissional. Então, muitas vezes, em um conflito, né, não produtivo, tem que ter ainda ali um intermediador, né? Alguém ali que algum profissional, às vezes até assim um coach, um psicólogo, né, para tentar resolver ali o desequilíbrio daquela situação. É comum em grandes empresas ter o que assistente social, psicólogo, né, coaching. Por quê? Porque isso vai trazer ali um equilíbrio maior para a empresa. Quando fala em conflito informal,
né, ele pode ser resolvido entre o gestor. O informal é aquele que é dia a dia, é uma situação muito pontual ali que aconteceu naquele dia entre dois funcionários, né, em uma reunião, alguma coisa ali sem assim uma formalidade. Já quando é formal, é algo que já vai, né, para mídia muitas vezes. Você pode ver. A faculdade. A faculdade ela tem um setor de comunicação, né? Então, na unidade fica lá uma profissional, né, que ela é do setor de comunicação. Então, qualquer coisa que aconteça com a faculdade, né, nós não podemos responder, não podemos dar entrevista, não podemos ficar nos manifestando em rede social, né? Por quê? Porque existe um profissional para isso, que qualquer situação da imprensa procurar, né, ou alguma convocação, passa pelo setor de comunicação, ou tudo que vai ser publicado também tem que passar por esse setor. Então, assim, muitas vezes nós trabalhamos na empresa, mas nós não podemos sair aí defendendo bandeiras aí, né? Porque aquilo que você falar em nome da empresa pode voltar-se contra a própria empresa. Isso é muito sério. Tá bom, gente? E os conflitos que não precisam ser gerenciados, porque são conflitos que eles se resolvem por si só, né? As pessoas ali entram às vezes em desarmonia, desacordo, mas aí daqui a pouco baixa o estresse, baixa a ansiedade e aí volta, as coisas se resolvem por si só, né? Tem pessoas que discutem, ficam de cara virada uma com a outra, mas depois, né, depois de dias ou de horas, voltam a se falar como se nada tivesse acontecido, né? É um conflito que não precisa ser gerenciado. Então, o informal, que é o tópico 2, precisa que o gestor intervenha. Porque pode ser entre processo, entre funcionário, entre cliente que vai lá e reclama, né? Por exemplo, gente, existe um serviço de saque nas empresas. Já ouviram falar em saque? SAC, saque, Serviço de Atendimento ao Cliente. Sim, vai lá para reclamar, né? A gente Então, usa para reclamar. mas o saque não é para reclamar, entendeu, o Léo? É assim, tem o saque e tem a ouvidoria. Entendeu? A É. ouvidoria, ela é uma coisa mais aberta, né? Então, Aham. assim, a ouvidoria tá te ouvindo. Então, qualquer assunto você pode tratar na ouvidoria. No saque já são assuntos mais técnicos. Entendeu? Hum. Mais técnicos. Então, por exemplo, eu comprei um produto e esse produto ele tá com defeito. Eu posso ligar no saque, sim. Eu tô com uma dúvida, eu quero tirar uma dúvida, eu posso ligar no saque. Mas nem todos os assuntos são tratados no saque, né? Então tem essa diferença entre saque e ouvidoria. E há uma confusão, até entre os próprios funcionários, que isso não é bem definido, né? Ouvidoria, É que a, saque, para defini... que eu ligo? é que a definição é serviço de atendimento ao consumidor, né? Aí toda vez que eu vou Exatamente. ligar, porque você já liga na intenção, já vou brigar lá, qualquer lugar, né, que você pega o número, já Eu vou vou botar fazer para alguma quebrar, né? reclamação. Eu vou Exato. reclamar, eu vou colocar a boca no trombone, não é isso? E às Uhum. vezes, Mas tem muita essa gente. diferença, né? E aí você pode ligar também, talvez, para elogiar, você pode ligar para dar uma sugestão, para dar uma opinião, uma ideia que você viu, mas poucos fazem isso, né? Poucos usam esse canal nesse sentido, né? É mais para reclamar mesmo, é mais para, né? Não que a gente não possa reclamar, a gente tem que reclamar mesmo, porque reclamando também melhora. Muitas vezes você reclamando as coisas melhoram, né? Mas tem que reclamar com embasamento, né? Mas é isso. E os formais, voltando para os formais, é briga de casal. Às vezes, na briga de casal, em uma separação, um quer, o outro não quer, né? E aí tem que partir até por litigioso, né? Que é aquela separação judicial, que vai ter intervenção de advogado, juiz e tal. Então eu tenho que ter um profissional,
de fora, né, que vai fazer essa intermediação aí entre esse conflito, né, briga de família, herança, gente, né, às vezes dá muita briga, tem que envolver advogado, ir para a justiça, então existem vários conflitos formais aí, né, processos que você tem que defender, tem que buscar a pessoa, você tem que contratar um advogado para te defender ou para acusar uma outra pessoa, reunir provas, né? Então, muitas vezes ele pode não ser produtivo, né? Mas precisa ser resolvido com apoio, com envolvimento de um profissional, tá bom? Bom, os conflitos eles geram repercussão positiva, né? Em algumas situações a gente pode ter, né, um retorno positivo do conflito. Quando serve de termômetro e indicam que algo não está e precisa ser tratado. Atuam como molas propulsoras do crescimento individual e organizacional e funcionam como aceleradores para atingir metas. Então, na verdade, o que acontece? Ó, em uma situação de conflito que gera essa repercussão, se você percebe que o índice de satisfação dos clientes tem caído muito, significativamente, porque tem algo ruim, né, gente? Bom, vamos pensar assim, o PROCON. O PROCON é um órgão que existe nessa situação, né, para que você busque os seus direitos, certo? E aí tem o Banco Central também, que é o Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Existem órgãos reguladores que eu posso ir lá e reclamar. E isso gera um índice para a empresa, que pode ser algo bom ou pode ser ruim. Então, o termômetro pode ser esse, o saque, ouvidoria, reclamação interna. Né? Você pode andar percebendo que algo não está tão bom assim, e aí algo tem que ser tratado. Né? A gente tem que entrar com algum plano de ação em cima disso, atuar de forma mais enérgica em cima de algumas situações, servindo como mola propulsora para melhorar o processo. Né? Você pode ver, quando existe uma pesquisa de satisfação, você responde, dependendo daquele resultado, alguma coisa tem que ser tomada, né? Você tem que dar respostas para as pessoas. Quando você reclama de um produto, né, de um serviço, de uma empresa no Procon, o Procon notifica a empresa, é um conflito, e a empresa ela tem que responder pro Procon ou até para o cliente. Então alguma coisa tem que ser feita, né? Muitas vezes a empresa tem razão, né? Muitas vezes o funcionário, melhor, o cliente tem razão. Então, isso gera uma reflexão interna, um conflito interno que requer um impasse maior, tá? E aí as coisas são melhoradas em cima disso. Por exemplo, vocês conhecem, já comeram um bom sonho de valsa? Já? Lembra que Já. antes ele vinha, a forma que o bombom era embalado era diferente, né? Era só o nozinho na ponta, na outra ponta, né? Sim. O que teve Muito, alteração por causa da higiene, né? exatamente, por muita reclamação, por muita troca, né? Você compra bombom às vezes com bicho, murcho, né? Contaminado, e aí, por quê? Porque realmente, porque a forma de embalar, né? Porque passa por vários processos, passa por prateleiras, por várias mãos ali, né? Então pode até contaminar, né? E aí, de tanta reclamação no Plástico saque. foi Oi? vários, né? Essa alteração de questão de chocolate, das Vários. indústrias, a Lacta, Nestlé, Isso. fizeram totalmente essa alteração. Você vê as Isso. bolachas de hoje, não é aquele lacre, né? Selado, né? Que você tirava, né? Hoje é totalmente Isso. fechado. Total. Por quê? Por tanta reclamação, por muitas perdas, por até processos. Não foi assim algo, a própria empresa decidiu. Não, né? Alguma coisa foi acontecendo, algumas exigências foram sendo tomadas aí para poder mudar isso. Você vai comprar bombom hoje solto, ele vem numa embalagem diferente, né? Não é mais assim igual bombom, né? Com dois lacinhos na ponta. É diferente, né? É uma coisa simples, mas é uma repercussão positiva que vem lá de fora, né, de Procon, de algumas denúncias e aí algumas reclamações, e as empresas têm que devolver isso de alguma forma. Tem prazo para isso, com certeza, mas ela se adapta ao novo cenário, né? Então é uma pressão,
né, externa, isso gera um indicador e ela tem que tratar isso, tá bom? Isso é um conflito positivo, né, porque melhora a qualidade, melhora o serviço prestado, né, mas é algo que tem que ser feito, né, tem que mexer em tudo. São bons elementos de socialização e proporcionam a união de equipes em busca de soluções e motivam pessoas a resolverem problemas em conjunto e levam à descoberta de novidades que resultem em benefícios para a empresa. Então, para tomar algumas decisões, requer investimento, requer mudança de hábito, de cultura. Então, por isso que às vezes reuniões são tomadas, né? E as ideias são socializadas, são testadas entre pessoas, entre equipes dentro de um prazo, né? Muitas vezes requer investimentos para poder mudar a configuração do produto, embalagem, lacre, né? Banco, por exemplo, banco sempre é notificado. Banco sempre é notificado porque cobrou taxa demais, porque não pode fazer isso ou aquilo. Então isso gera também aí uma repercussão, entenderam? Então olhando por esse lado, isso é benéfico, né? Quando a empresa leva a sério certos conflitos e ela se preocupa em resolver esses conflitos, né? Pensando no bem-estar das pessoas, no caso clientes, funcionários, sociedade como um todo, tá? Isso é bacana. Se a gente não fosse os conflitos, gente, a gente estaria na era das cavernas, né? Eu acredito que o conflito começou quando o homem começou a querer mais conforto, a querer sair das cavernas, a parar de caçar, né? Era pra gente estar lá ainda, né? Nas cavernas caçando, né? Buscando o alimento para sobrevivência. E aí, ao longo do tempo, né, a modernidade foi chegando. E por quê? Porque o homem foi entrando em conflito, né? Discutindo, questionando, querendo melhorar, criando novas técnicas, e aí, dentro disso, as coisas vão acontecendo, né? Vão melhorando com certeza. Tá? Mas também pode ser negativo, gente, né? Quando causa tensão excessiva dos envolvidos, pode provocar dano físico e mental, estresse, né? Agressão física, ou até, por exemplo, como eu tinha falado, somatiza no corpo, né? É comum pessoas que trabalham com vendas, com área comercial, viverem extremamente estressadas, né? Professor, eu conheço vários professores da rede pública afastados da sala de aula porque está com síndrome do pânico, está com depressão, fala em aula, ele entra em pânico porque ele sofreu algum conflito com o aluno em sala de aula que ele não conseguiu ainda, né? Gerou dano mental nele, né? Gerou dano psicológico, tá? Pode criar ambientes improdutivos, gera desmotivação e incerteza, prolonga-se por tempo demais sem solução, causando desgaste nas partes envolvidas, mobilização de recursos e perda da produtividade. Pode distorcer comportamentos individuais e criar situações que resultam em desperdício de tempo e esforço. Quer dizer, um conflito negativo que não é gerenciado, que não é produtivo, que não é racional, ele pode gerar tudo isso, né? Vocês conhecem pessoas profissionais, ou já ouviram falar em pessoas que hoje, né, estão desmotivadas ou pessoas que estão abaladas psicologicamente, com estresse, com depressão, com síndrome do pânico, né, afastadas por médico muitas vezes, porque realmente tem é, esse impacto negativo, improdutivo, por essa tensão excessiva, porque tem muito um ambiente corporativo de tensão, de estresse, por exemplo, que gera danos físicos e mentais para as pessoas. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Conhecem pessoas que têm esse tipo de afastamento, alguma coisa assim? Ah, professor, tem muito caso, acontece pessoas lembrar, até a professora Priscila falou, mas geralmente comum é que tem pessoa que demora um ano, cerca ou 3 meses, de 3 meses a 6 meses, que fingindo, né, que para a família que ainda está trabalhando, né, geralmente porque tem um, acho que conhecido próximo do pai, fingiu para a família que demorou 3 meses para falar que foi demitido, foi mandado embora.
E fazia a mesma coisa o trajeto, ia ficar no Embraer, ficava a tarde, a manhã e a tarde em frente da Embraer. Com medo, tipo, e foi difícil para ele, tipo, na verdade, superar, né? Fazer ter essa superação, porque, tipo, Aceitar é, também, é né, difícil, Leonardo? é difícil a pessoa, tipo, porque um emprego, o salário que a Embraer tem, todos os recursos, a pessoa, caramba, a minha idade também. E é meio complicado, professor. E tem pessoa que fica na espera, na esperança de voltar, retornar. E a idade pesa, infelizmente. Sim, concordo. Pode falar, Fabrício. Minha família toda, assim, trabalhou em serviço público, assim. Minha mãe é professora, então eu conheci muita gente, assim, professor e tudo, que não, assim, não que se afastaram necessariamente, mas só que você via, assim, claramente que onde tinha professor, assim, o pessoal tinha também problema psicológico e tudo, e talvez boa parte disso seja por causa da profissão, né? Eu já conheci também um, um senhor que estudava comigo na FATEC, ele era um bancário, né? Ele tinha um cargo alto, eu acho que num banco, e por causa do tamanho da exigência do cargo dele, por causa dos conflitos que ele tinha, assim, que era uma questão de muito valor, muito dinheiro, ele também teve uma hora que ele pirou mesmo. Tanto que ele saiu do banco e se aposentou mesmo, com uns 50 anos. Sim, sim, Fabrício, concordo com você. E tem casos que a pessoa ela tem que ser afastada mesmo, porque ela fica improdutiva, né? E ela entra em estresse, em depressão, algumas síndromes, né? É bem isso mesmo. Então, assim, tá muito próximo da gente esses ambientes improdutivos, né? Essas situações de estresse, de tensão excessiva, e é função do gestor gerenciar isso, né? Mas muitas vezes o próprio gestor ele é impactado, ele é afastado por isso. Geralmente, quem trabalha com vendas, né, ao longo do tempo, tem esse tipo de comportamento, porque a pressão psicológica para vender, para bater meta, é muito grande. E aí, e muitas vezes você fala, ah, mas é a crise. É o mercado, estamos em crise, eles não querem saber, se vira. Então, quer dizer, um Não, problema que não é seu é um problema que é da empresa, né? O dono, o sócio, o proprietário transfere para o funcionário, né? E quem fica carregando essa bagagem toda, essa preocupação, esse estresse é o próprio funcionário, né? Quem trabalha com vendas, gente, é nítido isso. Nítido, nítido, nítido. Quem trabalha em banco, por exemplo, em telemarketing tem que ficar ligando para as pessoas desrespeitam os atendentes de telemarketing, né? Então isso gera dano físico, principalmente psicológico. O que você ia falar, Leonardo? Desculpa. não, essa turbulência política que está acontecendo em Breyer internamente, nossa, afetou totalmente a saúde do meu pai. Tipo assim, tinha problema, algumas coisas que, tipo, nunca pensei que ia ocorrer, mas que as questões com as turbulências, tipo, pressão, a pressão dele chegou dia 22, quase chegou a infartar, professor. Hoje toma remédio controlado. Tá tomando, né? Que Coitado. pressão. Imagina. É. Mas ele Quando a tá lá ainda, pressão né? Ele aumenta a continua ansiedade. Não, lá. não, trabalhando normal. Tá. Graças a Deus. Aí vamos. Mas Mas, o tipo, estresse ele sempre. interno deve estar muito grande, né, Leonardo? Não, tá muito grande. Tem a questão agora que ocorreu da Boeing aí, foi a de Sim, má fé com a Embraer. A gente não sabe terrível. o futuro. O que dizem é que tem dinheiro para a questão do lockdown, essas coisas, de manter 2 anos, né? O presidente da Embraer falou. Questão de finanças. Aí agora
a gente não sei o que vai ocorrer, ou os chineses vão adquirir, eles tinham grande interesse, ou ter o aporte estatal do BNDES. Está nessa incerteza. E aí envolve todo mundo, né? São muitas famílias, são muitas pessoas envolvidas em todo esse processo, né? E são os funcionários diretos e os indiretos também, que acabam sofrendo com isso. As terceirizadas, né? As prestadoras de serviço, as que fornecem peças, né? Empresas menores, todas são afetadas por essa incerteza. E aí vai somando, né, gente? É pandemia, é crise política, é crise econômica, é situações de conflito entre empresas, de negociação entre elas e outras situações que vão surgindo, que isso seguramente vai afetando, né, o mental das pessoas. E depois isso até pode passar para o físico, né? É uma pressão alta, é um infarto, é um estresse, é uma depressão, né? Quando eu falo que somatizar com uma gastrite, com uma úlcera, com uma caspa, né? Isso ainda é fichinha, né? Tem casos mais sérios que podem levar pessoas à morte, né? O estresse, a tensão é tão grande que ela pode morrer mesmo, né? É comum, gente, infelizmente é comum às vezes, né? Grandes diretores de empresa infartam e morrem, né? Por estresse. Quer dizer, é uma vida totalmente estressante. É uma vida de status, né, de conforto, ganha-se muito bem, vive-se muito bem, entre aspas, mas é uma coisa assim que a pessoa ela perde a sua saúde, né? Ela perde toda a sua saúde em prol aí de um mundo capitalista, né? De acumulação, né? É bem questionável, né? É um conflito, né? Você quer esse tipo de vida, né? Tem gente que quer, que gosta, que viver perigosamente nesse estresse para ela é maravilhoso, né? Tem gente que já não gosta, já quer uma vida mais tranquila, né? Então até isso nós Mas temos até que é até quando? Porque quando você é novo, né? Quando você tá saudável, né? Você tá ali com faca na caveira, né? Mas você vai ficando mais velho, o corpo vai sentindo, né? Vai cansando todo esse estresse, essa fadiga. Então é bem assim, questionável tudo isso. E algumas vezes existem algumas causas do conflito, né, que geram experiência de frustração de uma ou ambas as partes. Quer dizer, nem sempre na hora de você analisar um conflito, todo mundo vai sair bem, né? Então, por exemplo, a incapacidade de atingir uma ou mais metas, ou de realizar e satisfazer os seus desejos, por algum tipo de interferência ou limitação pessoal, limitação técnica ou comportamental, pode trazer uma frustração, né, para as pessoas, né? E é bem isso mesmo. Às vezes você trabalhava em uma grande empresa, você foi demitido, e aí você tem a esperança de voltar ou de se recolocar no mercado e não consegue muitas vezes, talvez porque você já está muito velho, né? Ou porque talvez você não tenha aquela formação técnica que o cargo exige, ou uma idade, enfim, né? Diversas situações aí, diversas variáveis, elas podem gerar isso mesmo, né? É o que o Leonardo falou, né? E você também, Fabrício, que a gente convive com pessoas, com profissionais frustrados, afastados, ou que trabalhou a vida inteira em uma certa empresa e foi mandado embora e tem vergonha de chegar em casa e falar para a família que foi demitido, né? Porque muitas vezes para o homem isso é vergonhoso e não deveria ser, mas né? Porque ele é o pilar da casa, é o que sustenta a família. E como agora ele não vai conseguir, porque tem mulher, tem filho. Então a cabeça do cara pira, gente, pira. E é uma coisa que vem de fora, quer dizer, ele não consegue controlar tudo, né? Depende dessas forças maiores aí. Então saber lidar com isso é importante. Gente, eu não sei se vocês já fizeram terapia. Quem não existe pessoas que fazem terapia e gostam, né? Tem gente que nunca fez e critica, mas geralmente quem já fez um dia indica, né? E conversar, buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um coach, isso é extremamente valioso, né? Buscar apoio profissional aí, porque para a gente lidar com essas questões do mundo moderno, né? Porque assim é fato, né? As pressões elas não vão diminuir, gente.
né? Não vão. E aí até assim, na situação que nós vivemos hoje, né, de saúde pública, né, até o mundo, né, se recuperar disso tudo, gente, vai demorar, demora, né, e aí como é que fica a cabeça das pessoas, né, isso afeta cabeça, mente e comportamento, tá? É, são invocados como explicação para as desavenças, tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho e revelá-las no relacionamento diário, através de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida, né? A gente está falando aqui de personalidade, cada um tem a sua. Algumas são mais fortes, né? São mais agressivas, outras são mais passivas, né? São mais assim, paz e amor. Então isso você aprende, né? Você percebe no dia a dia. É no convívio familiar, é no convívio profissional, é no dia a dia, de acordo com as situações que vão acontecendo, a gente vai percebendo algumas características, um perfil indesejável, muitas vezes, na outra parte envolvida. Isso é personalidade, né? E cada um nasce com a sua. É uma coisa que você não aprende assim na escola, né? Você já nasce com a sua. Por que você nasce? Você vê o bebê ali, às vezes, o bebezinho fazendo pirraça já logo bem cedo ali, recém-nascido já pirracento. É da pessoa, ela nasce com isso. Mas é claro que ao longo da vida nós podemos controlar. Ah, fulano é muito explosivo. Se você tem essa característica, né, dá para a gente controlar isso, né? Técnicas ou até mesmo buscar auxílio profissional para você controlar, né, essa situação de indesejável, né? Como é você age, como é você reage mediante a certa situação. Então é muito mais assim da pessoa ela controlar, né, as suas reações, a sua personalidade. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir a certos estímulos, a certas situações que vão acontecendo? Então, isso é bem perceptível e requer que a própria pessoa reconheça isso nela quando é algo ruim, né? E ela busque tratamento, ela busque auxílio, ela busque aprender isso aí. Metas diferentes. É muito comum estabelecermos ou recebermos metas e objetivos a serem atingidos e que podem ser diferentes dos de outras pessoas e de outros departamentos, e que nos leva à geração de tensão em busca de seu alcance. Então tá muito comum e cada vez vai ser mais comum nós sermos cobrados por metas, né? E quando nós temos metas, nós temos que atingir essa meta. O atingir essa meta é algo extremamente necessário, né? Eu preciso atingir a meta, né? A meta exige para que ela seja alcançada, mas isso gera desconforto, né? E os departamentos têm meta, as áreas têm as suas metas e as pessoas têm as suas metas, né? E gera tensão, né? Se você já trabalhou com vendas, você sabe muito bem disso, né? Como que isso funciona. Como que as pessoas elas lidam com venda, você perde a amizade às vezes por briga de comissão de vendedor, tal ali, de perder a venda, tal. Então você vê que é algo que gera tensão e gera essa busca, né, que eu preciso bater a meta, que se eu bater a meta eu vou ganhar mais, e envolve o bolso, né, que é algo bem sensível, essa parte financeira. Então ter metas diferentes é comuns, né? Cada setor tem sua meta, cada departamento tem sua meta e vai buscar essa meta de diversas maneiras, tá? Diferenças entre termos de informação e percepção. Tendemos a obter informações e analisá-las à luz dos nossos conhecimentos e referenciais, sem levar em conta que isso ocorre também com o outro lado, com que temos de conversar e que esse outro lado pode ter uma forma diferente de ver as coisas. É o ponto de vista aqui, né? Nós nos deparamos com ponto de vista. Quando a gente fala assim, por exemplo, fulano fez isso, de acordo com aquilo que a gente escuta, a gente toma partido, né? Coitado, bem feito, né? Coitado ou não, ou bem feito. Gente, a gente fazendo isso está olhando só de um lado, o lado, né, de uma pessoa. Quando você vai
mediar um conflito, é muito importante ter uma percepção das duas partes. Você ouvir a ambas as partes, tentar ser o mais imparcial possível, que é difícil, mas não é impossível, ser imparcial o máximo possível, e você vai mediar. É muito comum gestores ter que mediar briga de departamentos, de funcionários, da própria equipe, né? Ali que gerou desconforto. Então, tentar ser imparcial e ouvir ambas as partes, né, sem tomar partido antes de ouvir uma parte ou outra, né, é importante. Porque se você só olha para um lado, você só vai entender aquele lado. Né, por que ele reagiu dessa forma. Então, analisar todo o cenário antes de decidir ou de mediar uma situação dessa é extremamente importante. Porque cada parte tem o seu ponto de vista. Né? Cada parte tem uma forma diferente de ver as coisas. Tá bom? Gente, tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Querem parar? Eu posso continuar? O que vocês querem fazer? Não, segue o barco. Tudo certo. Então, vamos embora. Eu não entendi, eu pensei que a Bruna ia entrar, ou alguns outros pessoal não entrou. Então, será que ela não achou o link, Leonardo? Não, porque ela não enviou nenhuma mensagem no grupo, né? Então ela não tá conseguindo entrar. Qualquer coisa, ela ia mandar o feedback. Eu tô achando que ela tá com algum compromisso, né? A pessoa tem, infelizmente. Acontece, né? Talvez deve ser isso. Vamos ver, verdade. Bom, eu É falei porque, tipo, aqui. é que ela trabalha em outro lugar da prefeitura, né? Eu acho que elas foram trabalhar, É né? no banco. Talvez seja que ela teve que entrar de manhã e, infelizmente, é difícil, né? Ela Verdade. conciliar, Bom, porque eu tô aqui trabalhando na câmera, né? Eu tô aqui, tá? mas eu, Sim. mas eu não tô, ainda tá tudo fechado aqui, né? Eu tô aqui dentro, eu já venho pra Aí aula você já. consegue participar da aula. Que bom. Isso, Que né? bom. Uhum. Isso é bom. O bom é que a aula está sendo gravada, então elas têm a chance de ver depois a aula, né? Elas não podem participar, mas podem assistir, né? Todo o conteúdo aí. Vamos lá. Quando a gente fala em conflito, né? Conflitos, eles podem chegar em um nível. Vocês estão vendo a setinha do meu mouse aqui mexendo? O mouse mexendo ou não? Acho que não, né? Não. Tá bom. Então, por exemplo, existe o quê? A forma de você prever o conflito, né? Porque nós temos um conflito aberto, que é aberto assim, de uma forma mais assim, abrangente, que outras pessoas podem se envolver, né? Então, todo conflito tem uma tensão, isso é fato, né? E aí, prever esse conflito, né? Entre as partes, entre a área, isso é algo tranquilo, que acontece sempre, tá? E em cima dessa previsão, a gente vai tentar sempre resolver esse conflito. Beleza? Tem uma situação, vamos resolver. Mas todo conflito tem uma tensão. Isso é fato, né? Todo conflito gera uma tensão. E aí a forma de resolver esse conflito que tem que ficar bem assim claro, né? Porque assim, essa tensão ela é oculta, né? Fica dentro das pessoas, fica no ambiente. Já perceberam ambiente de briga? As pessoas ficam mais assim quietas, né? Ou fica uma tensão ali de meta. Quem trabalha com bolsa de valores, é a parte econômica, aquela tensão diária é uma tensão oculta, mas ela é perceptível, né? Então prever tudo isso é previsível, né? Tentar resolver isso dá também, tá? Quando começa uma disputa de poder entre departamentos, entre pessoas, há uma necessidade de você conter, né? Contenha, né? Então, vamos tentar resolver, porque existe aí, ó, na linha pontilhada, gente, ó, um limite de racionalidade, né? Então, assim, opa, eu estou passando dos meus limites, eu estou perdendo a mão aqui, eu estou muito nervoso. A própria pessoa, ela tem que ter um autocontrole para ficar tudo embaixo dessa linha pontilhada aí, de prever, de resolver e de conter conflitos de interesse, brigas particulares, pessoais ou profissionais.
quando passa desse limite, quando passa dessa linha pontilhada, né, pode gerar o quê? Conflitos destrutivos e violência. Então, quando parte para uma discussão, para um bate-boca, né, pessoal, começa a gritar com a outra pessoa, perde respeito, ameaças e até agressão, a pessoa mata a outra no trânsito, né, mata, bate, vai para agressão verbal e física, é porque passou do limite da racionalidade, né? Já passou de um limite aí não tolerável, não aceitável aí, tá bom? Então é essa disputa aí, essa forma de você gerir conflito, né? Sempre baseado em uma tensão oculta, né? Mas assim, dentro de uma previsibilidade, de uma resolução, ou de conter realmente esse conflito dentro dos conformes, dentro de uma limitação, né? Daquilo que é conduta do ser humano, é algo tranquilo. Quando passa da linha pontilhada, né? Quando perde, eu não consigo mais conter, eu não consigo mais segurar esse conflito, ele passa dessa razão, aí já vai para agressão verbal, para briga, para discussão. Então manter isso para baixo sempre é necessário aí, né? Ou deveria ser pelo menos. Isso, gente, é muito bacana, né? É uma possível solução, né? A gente está levantando problemas aqui, e aí, como é que fica, né? Como é que a gente resolve, então? Quais são as ferramentas disponíveis para que a gente possa tentar resolver, minimizar, conter, que seja, um conflito, né? Então, existem ferramentas aí como o poder. Muitas vezes o poder de você impor, cala a boca, eu decido, acabou. Por mais que pessoas tenham pontos de vista diferentes, mas alguém que tem um poder de brecar isso aí, de decidir e acabou, ela pode barrar esse conflito. Partir para o diálogo, né, ouvir ambas as partes, fazer ali uma mediação, né, não tomar ainda um ponto de vista, mas você realmente ouvir ambas as partes e tentar conciliar ali é importante. Pode ser uma outra ferramenta, né, gente? Cada caso é um caso. A parte litígio barra conciliação, né? Quando uma briga, né, uma disputa entre sócios, entre marido e mulher, né? Entre herança, parte por litigioso, é briga judicial, né? Quer dizer, são advogados e juiz que vai resolver isso, né? Eles sempre vão buscar ser imparciais, né, não tomar partido, né, e buscar uma conciliação. Tanto é que, por exemplo, né, em um conflito entre casal que quer se separar, na hora que ele vai lá falar com o juiz pergunta pela última vez: você tem certeza que quer separar mesmo, né? Você não quer perdoar e recomeçar? Então ele até perdoa, ó, numa situação de marido e mulher, no casamento sendo desfeito aí. Então ele pergunta de novo, sempre tentando buscar uma conciliação, né? Ouvidoria é uma forma de você minimizar, de você tentar resolver conflito, né? Por exemplo, muitas empresas criam ouvidorias, né? Até para funcionário reclamar de patrão, do chefe, do gestor, do gerente, né? Do seu superior, né? Cliente reclamar, porque aí fica dentro ainda da empresa. Então, se eu não estou contente com o banco que eu trabalho, né, ao invés de eu expor isso no Banco Central, aí, ou antes de chegar lá no Banco Central, em um PROCON, eu ligo numa ouvidoria, que é da própria empresa, do próprio banco. Aí ele vai tentar resolver ali, né, sem passar isso para frente, tá? Buscar o auxílio de um coach, de um profissional que vai te ensinar a lidar com as adversidades, porque, gente, nós sempre vamos ter conflitos na vida, né? Sempre, 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 né? Quando a gente depara com situações que requerem uma decisão da nossa parte, de resolver entre A ou B, né, o melhor ou o menos pior, né, é buscar o auxílio coach é bacana também. Eu tenho um videozinho que vai falar sobre isso, tá? Montar comitês. Comitês é muito comum em empresa, tá? Quando ela vai tomar grandes decisões, ela monta um comitê com vários profissionais, né, com formações diferentes, com visões diferentes, para que juntos ali eles discutam
e tragam soluções aí, possíveis soluções, né? O governo de São Paulo montou um comitê de médicos, especialistas, empresários, né? Diversas formações para ir tomando decisões em relação ao isolamento, à quarentena, né? Em relação às decisões de isolamento, se abre comércio, não abre, de pandemia. Então esse comitê ele se reúne constantemente mediante uma agenda, né? E aí ele vai decidindo. Em empresas que querem fazer grandes fusões, mudar contrato, mudar parceria, é levado para as negociações desses comitês para que eles decidam também. Eles tomem algumas decisões do rumo da empresa, né? Facilitação, sempre buscar uma facilidade, né? O mais fácil, o caminho talvez mais simples, né? Mais fácil, ele pode ser melhor, tá? Mediação empresarial entre duas empresas, ela vai buscar uma mediação. A mediação empresarial é assim, toda vez que existe outra mediação é porque a gente pode ter empresas que são que fazem mediação, brigas entre empresas, briga entre sócios, né? Você pode colocar no circuito aí empresas que são especializadas em mediar conflitos. Existe, né? São as mediadoras de conflito, né? Interesses empresariais. É comum, gente, é muito comum. Briga entre empresas, entre diretores, entre família, né? Filial e matriz, marcas associadas, né? Marcas próximas. Ali entra em uma discussão, né, de ideologia, de interesse, de valores, porque nessa hora os seus valores, o seu modelo mental, os seus interesses pessoais, eles eclodem, né? Eles explodem. Então entender isso e ter empresas que vão fazer isso, essa mediação, é importante também. Então, gente, são ferramentas que elas estão aí à nossa disposição, que a gente pode buscar, né? E sempre tentar buscar uma ouvidoria, um diálogo, né? Uma conciliação é o caminho mais fácil dentro de um conflito. Mas é claro, gente, isso é um modelo genérico. Por que genérico, professor? Porque cada caso é um caso. Então, nesse momento, você primeiro conhecer as partes, né? O grande caminho aí para você tentar mediar um conflito é não tomar partido primeiro, ouvir as duas partes, as três partes, as partes envolvidas e tentar, gente, ser imparcial. O que é ser imparcial? É não tomar partido, ficar distante, sem decidir nada ainda, né? Tentar não colocar suas opiniões, não colocar os seus valores, não colocar sua percepção ainda nisso aí. Ouvir as partes envolvidas, entender todo o cenário e entender os diferentes pontos de vista que cada um apresenta. Porque em uma discussão, né, quando parte para discussão, é que as partes acreditam que elas têm valor, né? Elas acreditam que elas estão ali e elas estão tão, tão certo com aquilo. Eu acho que é isso. Não, eu não acho certo. Mas eu acho certo por isso, por isso, por isso. Opa, os meus cachorros aqui. Aí o outro fala assim, não, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Então, assim, não tomar partido primeiro é uma saída bacana, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem, professor. Tá, Tranquilo. eu vou compartilhar aqui então com vocês um vídeo. Eu vou soltar o vídeo e vou chamar vocês de volta para saber se vocês estão ouvindo e vendo o vídeo, tá? Sim, tá Olá, ouvindo? meu nome é Gisele. Estão vendo e ouvindo? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Vamos entender um pouco mais a visão de um coach para conflito, tá bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Gisele Ribeiro e eu sou coach.
Hoje eu quero falar com você a respeito de resolução de conflito. Os conflitos acontecem em todos os âmbitos, na sua família, na sua empresa, às vezes entre amigos. E há uma perspectiva da resolução de conflitos, que é como eu vejo, como o outro vê, e o que é importante para o sistema. O que o sistema ganha? Por exemplo, o que o casamento ganha quando eu penso na intenção positiva do outro naquele momento do conflito? Ou seja, pensar no sistema, em como a amizade vai ser beneficiada, em como a empresa vai ser beneficiada, é o maior objetivo da resolução de conflitos. E aí você pode sair do estado do eu apenas e observar o que o outro gostaria de expressar e procurar compreendê-lo o máximo possível. Resolver bem um conflito não é fácil, mas essa é mais uma dica. E nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço, até lá! Voltamos. Então, gente. Opa, peraí. Estão ouvindo? Uhum. Tá. A ideia de passar esse videozinho rapidinho, ó, é o coach, tá vendo? Quer dizer, é um coach que vai tentar buscar uma solução de conflito e vai partir para ouvir ambas as partes. Então, assim, um profissional que lida com conflitos, né, com resolução de conflitos, ele sempre tem que ter como sua bandeira a imparcialidade. Né? Vamos ser imparciais para tentar resolver isso aí, né? É a melhor coisa que tem que se fazer, tá? Voltando aqui para o nosso slide, a gente estava nesse penúltimo slide, né? Que são as ferramentas, né? E o último slide, ele coloca assim, ó, a dinâmica da negociação. Olha o que ele traz para a gente como de discussão. Entendemos que os conflitos são quase que inevitáveis, porém são aceitáveis até desejáveis nas organizações. Porém, é necessário que estes sejam geridos de forma técnica e vigiada, a fim de não causarem desgastes e perda de produtividade. Para isto, se faz necessário que os mediadores dos conflitos, normalmente os líderes, estejam aptos a negociar, visando o equilíbrio e a produtividade das empresas. Então, a ideia de se estudar, de preparar líderes que realmente saibam lidar com conflitos, líderes que serão mais imparciais, mas irão sempre buscar evitar o desgaste, né, e gerir de forma técnica. Essa gestão de forma técnica, ela visa você ser mais profissional, você ser mais imparcial em relação a uma negociação, em relação a um conflito entre departamentos, entre pessoas, né? Mas, gente, entenda que o conflito ele deve ser aceitável. Por quê? Porque sempre vai existir, tá? Não dá para eliminar conflito. Você elimina um conflito, uma situação, mas futuramente surgem outros, tá? É dia a dia, tem conflito que é mais rotineiro, que é mais local ali, pode ser resolvido ali com bate-papo, depois que baixa o estresse, né? Talvez no outro dia, né? As pessoas já voltam, né? Não estão mais no calor daquela situação, com nervo à flor da pele, então controlar, ter equilíbrio emocional, equilíbrio físico naquela situação, se controlar realmente, ainda mais em um ambiente corporativo, ainda mais de nós, administradores, nós temos que ter isso, porque o administrador, ele sofre muita pressão, ele sofre pressão da empresa, da corporação, porque quer meta, quer lucro, quer resultado. O administrador sofre pressão dos funcionários, que sempre vão reclamar para ele, da empresa,
das condições de trabalho, das ferramentas. Então, o administrador ele tem que ser imparcial, tanto do lado da empresa, tanto do lado do funcionário, e buscar sempre o equilíbrio, né? Atingir os objetivos da empresa, aquilo que ela quer, lucro, resultado, mas também manter a satisfação dos funcionários, porque funcionários motivados, satisfeitos, produzem mais. Então, esse equilíbrio que nós temos que buscar, como professor, sendo imparcial. Primeiro, conhecendo as partes, ouvindo as partes, entendendo a empresa, a cultura dela, os objetivos dela, entendendo os funcionários, o comportamento deles, o perfil deles, e aí com a cabeça fria, sem tomar decisões por impulso, impulsivos, isso é perigoso, né? Muitas vezes, uma decisão já tomada não se pode voltar atrás, então por isso que pensar, raciocinar, né, digerir, ruminar, né, um pouco é importante, né? Muitas vezes, um conflito, quando ele é decidido, pode gerar perdas para algumas das partes, ou ambas as partes, ou então ambas as partes têm que ceder. Eu vou ceder um pouco aqui, você cede um pouco ali e fica bom para todo mundo, né? Por exemplo, né, vamos reduzir o seu salário em 25%, né? Enquanto tivermos nessa crise. Quer dizer, eu sei que é ruim você ganhar menos, mas é uma coisa que você vai favorecer a empresa com menos custo e eu te garanto emprego aí por alguns meses. Então aí você vai chegando aí em situações. Claro que não é o ideal, né? Mas é o menos impactante, né? É o menos agressivo, é o menos prejudicial. Tá bom, gente? Então, olhar para tudo isso, ruminar tudo isso é importante. Nós aprendemos de forma genérica, mas na hora de aplicar isso no dia a dia, nós temos que entender que cada caso é um caso, que nós temos que realmente buscar aí o equilíbrio de ambas as partes, tá bom? Essa discussão nossa nos leva a uma reflexão, né? Nós sempre vamos ter conflitos na vida pessoal e na vida profissional. Então, lidar com isso é extremamente importante. Saber lidar com sobriedade, saber lidar com equilíbrio é muito necessário. Tá bom, gente? O assunto é esse, o assunto ele é rápido. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, se querem colocar alguma coisa aqui. Sou todo ouvido de vocês agora, tá? Beleza, professor. Beleza. Beleza. Então, beleza. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pelo bate-papo aí, pela aula, tá? O assunto é fácil, é rápido mesmo, não é que eu tô pulando, não. Até porque é rápido, é isso. Não tem que falar muito assim de, né? Semana que vem eu vou trazer exercícios pra gente, tá? Eu vou trazer mais aula, 3.2, e a gente vai fazer um exercício aí online aqui. Vou tentar bolar aí alguma coisa, estudo de caso, uma coisa mais dinâmica pra gente aí, tá bom? Essa aula eu Certo. vou parar agora a gravação